Fala, imbatível! Seja muito bem-vindo ao TorlineCast, o meu mais novo projeto. Esse é o primeiro episódio de muitos que virão. E esse podcast ele tem a intenção, o intuito de transformar cada vez mais vidas, de ser transformação de negócios, de vidas, vida financeira, pessoal, espiritual, tudo que está ligado ao crescimento humano. Nós vamos abordar aqui nesse podcast. Eu estou muito feliz com essa mais nova realização. E apresentando aqui um pouco do que está aqui na mesa, são coisas que simbolizam a minha vida. Aqui está a luva, imbatível, que é a mentalidade imbatível. Você tem uma mentalidade que você não desiste, que você vai atrás do que você quer, do que você acredita, você luta pelo que você quer, você é paciente, você não desiste. Essa é a mentalidade imbatível. Você conquista tudo aquilo que você quer. Aqui também temos os troféus, que são as luvas imbatível, que eu vou dar aos meus alunos que mais se destacarem, aqueles que eu ver um empenho muito grande, um esforço muito grande, uma dedicação para fazer o resultado acontecer e o resultado também. Então, os melhores alunos vão receber esse troféu imbatíveis. E aqui também você vai ver essa faixa amarela, que é a faixa aqui do Krav Maga, que hoje eu sou faixa amarela em Krav Maga, mas logo em breve eu vou me tornar um faixa laranja. Então, quando mudar, vocês vão ver mudar também na mesa. Não vai ser mais a faixa amarela, vai ser a faixa laranja. E aqui, vocês vão ver aqui atrás de mim, aqui atrás tem alguns símbolos, aqui tem premiações, aqui tem a plaquinha aqui também dos legendários, não está aparecendo direito. Aqui, ó, legendários também. Sou um legendário também, movimento incrível. Tem um boné legendário do outro lado. E agora, nós vamos começar o nosso projeto. Vamos começar agora, dar início, de fato, ao nosso podcast. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, uma pessoa muito especial que veio de São Paulo. É uma aluna, é uma doutora. Vou falar um pouco o currículo dela aqui para vocês. Olha, é fisioterapeuta e pós-graduada em medicina tradicional chinesa. É life coach pela Sociedade Brasileira de Coach. E também está cursando o último ano de psicologia. Ela é a doutora Elaine Ferreira. Seja muito bem-vinda, Elaine, doutora Elaine Ferreira. Muito obrigada, Diego, pela essa oportunidade. Eu acho que desde o momento que eu conheci você em um evento, a minha vida realmente passou a se tornar assim muito mais com sentido, pois é um sonho de cada vez mais fazer esse projeto como mentora e você me ajudou a estar estruturando dia a dia, passo a passo, para que eu possa, de uma certa forma, contribuir mais com a vida das minhas pacientes. E é isso. Muito legal. Eu fico muito feliz porque ela veio de São Paulo para BH, diretamente da cidade. Vou ver se eu sei falar, porque eu sempre que eu falo, ela me corrigem. Pindamonhangaba. Aê! Conseguiu destravar a língua. Agora eu falei, né? Exatamente, Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Quem nasce em Pindamonhangaba é o quê? É pindência ou pindamonhangabense. Sempre existe esse dilema, Sim. Mas a gente sempre está aí usando os dois termos para definir. Eu vou ficar com pendência? Pendência. Pendência é melhor, fica mais fácil de falar. É quase um trava-língua essa cidade. Nós somos muito conhecidos pelo Raul Gil. Raul Gil praticamente trouxe a cidade para todo o Brasil. Então, quando nós falamos, somos de Pindamonhangaba, eles já associam com o programa Raul Gil. Que legal, que está próximo a São Paulo, a capital? Próximo de São Paulo, 2 horas de São Paulo. A gente está ali numa cidade muito privilegiada, onde a gente tem o litoral norte, nós temos a serra ali de Campos do Jordão, muito próximo de São Paulo, 2 horinhas, e uma média aí de 3, 4 horas do Rio de Janeiro. Muito bom, ainda vou conhecer a cidade lá, hein? E a doutora Elaine também, ela trabalha com mulheres, é mentora de mulheres, tanto na parte de emagrecimento, tem um resultado gigantesco com muitas mulheres. Ela vai compartilhar um pouco aqui dos resultados que ela tem com as mulheres, impressionantes os resultados que ela traz. E além disso também trabalha a parte mental, né? Exatamente. Todo esse trabalho, hoje, eu falo assim que a nossa vida é como um quebra-cabeça. Que quando nós estamos ali na fase da adolescência, parece que as coisas não fazem muito sentido.
algumas situações de desconforto que de repente você acha que a sua vida está um pouco fora do normal. Só que hoje, com 42 anos, eu entendi que a vida é um quebra-cabeça. E foi montando esse quebra-cabeça que eu compreendi que a cura dos meus pacientes foi também de acordo com a cura que eu estava executando em mim. A minha vida profissional também caminhou nesse sentido, da cura do corpo, a camada mais superficial. Depois eu entendi que precisava curar a mente, para que aquilo se refletia diretamente nos resultados do seu corpo, mente saudável, corpo saudável. Legal. E nesse último tempo, eu descobri o último elemento dessa tríade, que era a cura da alma. E quando eu passei por esse processo de entender quais eram as feridas que ainda estavam comprometendo os meus resultados, eu percebi que era o último elemento que, de fato, iria fazer sentido para a cura das minhas pacientes. Então, essa tricotomia vem também da filosofia, que é a tríade corpo, mente e alma, que compõe a essência humana. Legal, muito bom, muito bom. E você falou de uma coisa, o quebra-cabeça, né? Eu vejo que quando a gente tem um quebra-cabeça, ele começa primeiro com uma peça. A gente vai montando o quebra-cabeça até que ele chega e você monta todo um quadro. Mas a Elaine hoje, muitas pessoas olham para você, vê a mulher de sucesso que você é, a mulher de sucesso que você se tornou. Mas acredito que nem sempre foi assim. Então, qual foi o primeiro momento que você percebeu, ou melhor, como é que foi esse despertar? Como que foi essa busca para Elaine buscar a transformação pessoal? Porque primeiro partiu de você, né? A sua busca interna primeiro. Quando que isso aconteceu? Diego, o que eu percebo é que eu sempre fui uma menina sonhadora, né? E eu morava num bairro da minha cidade, bem afastada do centro, que nem asfalto tinha, Sim. né? Então, assim, meus pais sempre batalharam, meu pai sempre trabalhando, minha mãe cuidando de nós somos em 4 meninas. E das 4, eu sempre fui a sonhadora. Eu lembro que a gente brincava de casinha, eu não gostava de ser a dona de casa. Eu inventava uma profissão para servir as minhas irmãs que brincavam de dona de casa. E você acha que aquilo é meio natural, só que no decorrer desse montar desse quebra-cabeça, as coisas começam a fazer sentido. A sua essência começa a falar por você. Só que chega um momento que os desafios da vida, né, a gente vai se perdendo e você começa a perceber que você já não sorri mais, que alguns fatores começam a tirar e deformar mesmo você. Hoje existe o termo fragmentado, você começa a se tornar várias pessoas que não é mais você. E foi nesse momento que eu percebi que eu estava precisando de ajuda. Então, dentro de um relacionamento que eu tinha, né, eu percebi assim que eu tentava, mas eu não conseguia. Então, foi ali que eu falei assim, eu preciso de ajuda. Junto com a minha parte profissional. Então, eram as duas coisas que não estavam crescendo. Eu, sempre uma pessoa sonhadora, tendo pessoas ali que me inspiravam, eu olhava, mas por que as coisas não estão acontecendo? Então, o fato de eu me questionar, isso fez com que eu falo o seguinte, eu aprendi, né? Que quando você faz perguntas poderosas, você tem respostas poderosas. Então, a resposta veio, foi quando eu conheci a minha coach. E aí ela foi mostrando para mim o que eu não conseguia ainda ver sobre os meus inconscientes, sobre as minhas crenças. Então, ali foi o divisor de águas. E desde aquele momento, eu nunca mais parei de querer aprender sobre mim, né? Então, eu vejo assim que hoje eu consigo ver a Elaine de novo, a essência, que ficou perdida em algum momento da história, né? Então, eu falo que eu sou muito grata, né? Eu falo muito para meus pacientes, às vezes uma situação ruim, você fala, por que aconteceu comigo? Mas te trouxe exatamente para o lugar onde você tem que estar. Muito bom, muito legal, Elaine. E eu penso dessa forma também, porque as maiores mudanças que eu tive na minha vida, elas vieram após um momento de dor.
Porque quando tudo está muito bom, muito certo, a gente muitas das vezes não consegue ter essa reflexão, né, que algo precisa de mudança, de crescimento. Mas quando as coisas estão dando errado, aí você de fato tem que encontrar uma resposta. E às vezes é doloroso essa resposta, às vezes é doloroso esse caminho, esse processo, né, de dor. Muitas pessoas entram em crise nesse momento. Você chegou a passar por essas dificuldades, crises? Nossa! De você entrar no banheiro e chorar. Muitas vezes por você estar sozinha ali e você... Eu tive uma fase que foi... Essa foi a pior. Foi quando eu me deparei com o vazio existencial. Depois, com a psicologia, eu descobri o nome dele, né? Sim. O vazio existencial é quando você está realmente no mais profundo da sua dor. É uma sensação de angústia, que você... Aquele choro vem, você não consegue reagir. Mas quando... Eu falo isso muito para os meus pacientes, né? Quando você tem algo que te levanta, você pega as feridas, passa uma atadura e vai. Então foram vários desses momentos, né, que eu vivi na minha vida e que eu olhava e falava assim, essa não é a vida que eu queria para mim. Eu tenho certeza que essa não foi a vida que eu escolhi. E isso foi muito forte porque isso me dava muita força para fazer a diferença. Então, qual é o caminho que eu tenho que seguir e o que eu devo fazer? Então, eu falo assim, que na estética, trabalhando 20 anos com estética, onde todas as pessoas que deitavam sobre a minha maca, ela contava uma história. E eu aprendia. Podia ser com meninas de 14 anos, como papel de filhas, adolescentes, mulheres de 20 a 30 anos, senhoras de 60 a 70 anos. Então, cada história começou a trazer para mim elementos que eu falava, lembrava que eu poderia fazer diferença, que eu podia ser diferente e que era possível ter a vida que eu tanto sonhei e almejei para mim lá na fase dos 18, 19 anos, né? Então, hoje eu vejo que é possível e que esses momentos de dores fizeram, assim, total diferença na minha vida, porque eu coloquei e comparei. Falei, essa não é a vida que eu quero para mim. Então, o que eu preciso fazer? Então, várias pessoas chegavam e falavam assim, eu fiz tal curso que mudou a minha vida. Era lá que eu ia. Eu fui para tal terapia. Era lá que eu estava. Se fez bem para você, então fez bem para mim. Se você pode, então eu também posso. Então, foi algumas situações que eu vi que realmente me movimentou. Um exemplo que eu trago, que foi bem interessante, a questão da direção, né? De você pegar o carro e poder ir e vir. Minha filha pequenininha, ela assistiu uma novelinha infantil e eles iam fazer um show lá na capital, em São Paulo. Eu não dirigia ainda para grandes capitais, né? Somente ali na região e nas cidades vizinhas. Sim. E eu queria muito levar minha filha, né? E eu descobri que uma prima foi e levou a filha dela. E aquilo eu pensei exatamente nisso. Se ela foi, eu também vou. Então, desde então, eu não perdi mais uma oportunidade. Eu fui desbravando, inclusive, a parte física, que é de direção, mental, e assim foi que aconteceu. Então, eu passei a usar essa frase. Se ela fez, eu também posso fazer. Nossa, muito bom. E eu vejo que esse momento que você passou, até o Viktor Frankl, ele fala disso, que ele foi um prisioneiro em campo de concentração. Ele fala que as pessoas que sucumbiam ao campo, né, que vinham a falecer ali e não resistiam, elas tinham perdido toda a esperança de viver. E as pessoas que conseguiam se manter vivas e de algum momento elas foram salvas, foram libertas, e até ele mesmo, ele fala o seguinte, elas tinham um porquê para estarem vivas. E esse porquê talvez era escrever um livro quando saísse de lá, ou talvez ele encontrar um filho, um parente, uma mãe, um pai que ficou do lado de fora. Eles tinham um porquê. E quem não tinha um porquê, sucumbia de fato, né? E não conseguia resistir àquele momento de dificuldade. E você falou que algo dentro de você te falava que você merecia, não era aquela vida que você merecia, ou não era aquela vida que você tinha planejado, ou que você tinha uma outra vida melhor, né? Uhum. Algo assim. Você vê que isso foi o maior propulsor para você mudar nesse momento e buscar uma saída?
Eu vejo que sim, assim como é todos os dias. Eu acho que os sonhos, eles a grande engrenagem da nossa Sim, esperança, né? Na psicologia, foi quando eu conheci Viktor Frankl, né? E sim, foi dos livros e da abordagem que trouxe para mim realmente mais uma ferramenta para trabalhar com as minhas pacientes. Hoje a gente vê que a sociedade, ela está perdendo a esperança. Nós estamos vivendo um momento da desesperança. Então, o número de doenças psicoemocionais estão só aumentando. Inclusive, é tema do meu TCC, essa relação de felicidade com a modernidade. Então, eu vejo que você ter um sonho, ele alimenta mesmo a sua esperança. Só que a gente tem que verificar o processo desse sonho, porque pode ser que você nem realize. Mas entender que viver o processo é satisfatório. É igual você preparar a festa. Minha filha fez 15 anos há 2 anos atrás. E como é gostoso você preparar uma festa. Você fica 6 meses, 1 ano, planejando aquele evento. E ele só dura 5 horas. E de repente aquilo acaba. E quando acaba, você fala, já foi. E realizar sonhos é exatamente isso. Quando você conquistou. Assim como você tem a sua luva, você tem a sua faixa. Então, são fases que você precisa desfrutar cada momento, cada vitória. Eu falo assim, que é cada camada que descasca de nós, que você fala assim, nossa, saiu mais uma coisa ruim de mim. Você mergulha no profundo vazio, mas nesse mergulho você volta, você fala assim, nossa, eu desatei esse nó e voltei com uma coisa aqui que legal. totalmente diferente. Então, saiu aquela casca, me tornei uma pessoa diferente. E eu tive um professor que ele dizia assim, mesmo que você não chegue lá, o processo já valeu a pena. E isso é o que fez total diferença inclusive refletiu muito na minha aparência, porque eu comecei a ver que as pessoas começaram a falar mais da minha aparência. Nossa, você tá diferente. Nossa, o que aconteceu? Né? E eu achava aquilo, eu falei, gente, o que está acontecendo comigo, né? Então, eu acho que isso foi assim um divisor de águas mesmo para viver a vida, porque as pessoas ficam muito nos sonhos, e só vão ser felizes se você alcançar aquele sonho. Mas não entende o processo de você usufruir dele, né? Do caminhar da viagem, de ver as paisagens, de ver as pessoas que chegam ao seu lado. Enfim, é esse que eu acho que é o grande sentido da vida. Você falou de algo que eu achei incrível, essa questão do processo, de ter um sonho para buscar, independente se você vai ou não alcançar. Porque eu penso o seguinte, o sábio, ele considera a razão de todas as suas ações, mas não os resultados. Ele sabe o que ele quer, ele busca, ele age para isso. Ele considera as ações. O resultado é uma consequência disso, ou não. Mas não é, o que importa não é o que ele encontrou, o que ele alcançou, o resultado que ele obteve, mas é quem ele se tornou no processo. Isso que é o mais importante. Isso mesmo. E viver isso hoje numa sociedade tão imediatista, que busca jogos do tigrinho, apostas esportivas, loterias, querem ganhos fáceis o tempo todo, com a parte aí... Você consegue mudar o seu corpo muito rápido. As pessoas não querem pagar o preço para isso. Então elas querem ganhar o dinheiro rápido, mas não quer pagar o preço, não quer se dedicar para se tornar a pessoa que vai fazer esse dinheiro. Tanto é que a maioria dos ganhadores de loteria quebram, a vida fica pior depois. Por quê? Porque quis o atalho, quis o caminho fácil. Não pagou o preço para se tornar a pessoa que ela deveria ser. Então eu vejo que no seu mercado, no nicho que você atende, é um mercado que com certeza você vê isso acontecendo muito, né? Exatamente. O processo de emagrecimento, ele sempre foi um processo mais difícil e doloroso. Sim. Porque nós estamos lidando diretamente com o prazer, né? Todo ser humano existe uma dor e a gente busca pelo prazer. Isso já foi dito pelo Aristóteles, né? E o que acontece é que, dentro dessa base, a gente começa a não tolerar mais a dor. Então, eu busco um prazer. Todos nós buscamos prazeres em várias áreas.
Então, dentro do aumento de peso, nós temos a compulsividade que leva você a buscar alívio na comida. E dentro desse processo, começou a ter ali a parte do mercado para atender esse público, para aliviar a dor, resultados rápidos. E aí é muito engraçado porque hoje a estética entrou nesse mercado para competir, né? Onde nós temos aí os cursos da área de emagrecimento, que já há 6 anos eu fiz esse curso e entendi que dava para a gente trabalhar. Então a gente teria o suporte. Nós não somos nutricionistas, mas nós tínhamos ali um nutricionista que nos dá o suporte. A gente vê que os pacientes iam nos nutricionistas, pegavam a dieta, porém iam para casa e não conseguiam executar. A pergunta é por quê? Né? Então, hoje, a gente percebeu que precisava ter uma supervisão. Então, essas estratégias de emagrecimento na área da estética foi muito esperto ao deduzir isso. Então, criou essas mentorias, essas estrategistas de emagrecimento e eu fiz parte. Só que a diferença é que, mesmo assim, ainda existia um público que ainda não alcançava, porque eles tinham essa ferida emocional, que elas emagreciam, porque esse processo, por ter monitoramento, elas entravam na fase da empolgação, porque queriam o resultado, e elas conquistavam aí 15 quilos em 60 dias. Sim. A pergunta é como manter isso depois. Porque foi o que você falou, o resultado, elas querem o resultado rápido, elas querem a transformação rápida, mas elas não estão ainda com a maturidade como um sábio adquire no processo. Então, aprender a lidar com todas essas emoções, aprender a lidar com os seus sentimentos, com o seu comportamento, como você reage diante dessas frustrações e não descontar na comida. Então, hoje, a gente vive numa sociedade imediatista. A Netflix chegou para poupar a gente da dor de assistir um anúncio no canal de TV, né? Os fast foods chegaram para você não ter que mais ter o tempo de preparar uma comida. Ou seja, nós não conseguimos nem ficar mais 10 minutos esperando uma fila, né? No trânsito, isso começa a gerar muita impaciência. Eu vi outro dia meu filho que foi imprimir, né, um arquivo na impressora. Meu computador, ele estava meio lento. Ele não teve paciência, ele ficou irritado, né? E eu falei para ele, você agora aprende a trabalhar uma coisa que você ainda não tem, a virtude da paciência. Espera, vai tomar uma água e volta, né? Daqui a pouquinho ele vai imprimir, né? E às vezes isso traz para nós reflexo da vida, né? Porque assim, você quer acelerar o seu processo, mas não adianta, né? Você tem que passar por ele, até você aprender o que precisa ser aprendido. Então, sim, nós estamos numa sociedade imediatista, as pessoas querem tudo muito rápido e acham que tudo é milagre. E se frustram quando não tem. Aí vem a repetição do comportamento. Eu me frustro porque eu não tenho resultado. E o que acontece? Como para aliviar a dor da frustração. Sim, isso é forte. E eu vejo duas comparações aqui, né? Eu vejo, você pode procurar modificar o seu corpo para ganhar massa muscular, por exemplo, né? Hipertrofia muscular, ganhar peso, e você pode também buscar um emagrecimento. Duas transformações que você consegue. Hoje eu, por exemplo, estou buscando hipertrofia, né? Em 3 meses já conquistei 4 quilos e grande parte foi de massa magra. Eu tive um resultado muito bom. Só que se você for ver, por exemplo, de forma matemática, ou vamos colocar assim, né, o que a pessoa tem que fazer, emagrecer parece ser mais fácil. Porque, né, a pessoa não comer ou comer menos, ingerir menos caloria do que ela precisa, assim, vamos dizer, a grosso modo, ela vai emagrecer. Agora, para você ganhar massa muscular, você vai ter que comer muito bem, vai ter que treinar para você conseguir fazer isso. Ok, mas agora a realidade é diferente. Agora entra o passo que eu penso que, pelo que eu vejo, eu nunca tive problema de emagrecer, eu sempre fui muito magro. Pelo contrário, foi ganho de massa, sempre busquei isso. Agora, o processo de emagrecer, geralmente, o mental que pega muito, né? E aí eu te pergunto,
Hipertrofia e emagrecimento, eles têm algo em comum. Você sabe me dizer qual? Hipertrofia. Para eu ter o resultado, tanto da hipertrofia quanto de emagrecimento, existe um elemento fundamental. Um elemento fundamental. Dedicação? Quase. Quase. Alimentação? A disciplina. Disciplina. Para obter o resultado em ambos, é necessária a disciplina. A disciplina, ela é o elemento fundamental para você ter. E a disciplina, o que que é? Explica para mim. Disciplina, eu acredito que é você ter um objetivo e você pagar o preço diariamente para conquistar aquilo que você quer. Ou seja, fazer mesmo quando não tem vontade. Sim. A hipertrofia, muitas vezes, você não está afim de ir à academia. Às vezes você já está satisfeito, mas você precisa seguir aquela alimentação. Sim. Para fazer o emagrecimento é a mesma coisa. Muitas vezes você quer comer, mas você tem que controlar a sua vontade. É comer por disciplina. Não é comer quando você tem vontade. E muitas vezes é você realmente ter que ir fazer um exercício e mesmo quando você não está com vontade. Os objetivos são diferentes, mas o caminho é o mesmo. E a disciplina, ela está ali como um elemento fundamental para você controlar todo o seu comportamento e dizer, eu vou fazer mesmo sem vontade. Né? Eu falo que são 3 tipos. A gente tem a personalidade, né? Que é o pai, nós temos o adulto e a criança. O pai, ele é a regra. Ele sabe o que é certo e o que é errado. O adulto é a decisão. Eu faço porque precisa. E nós temos a criança. Essa personalidade da criança que é a vontade de fazer. Então, esses 3 pontos eu trabalho muito para mostrar para meus pacientes. É importante a gente saber o que precisa ser feito. Eu preciso fazer dieta. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu decido, porque eu sou adulta, eu tenho que cuidar da minha saúde, porque eu tenho filhos, porque eu preciso melhorar minha aparência. Então, é uma decisão. Porém, tem a criança. É necessário ter a vontade, mas se a criança está desgovernada, ela vira uma criança birrenta. Ela vai dizer, mas eu não quero. Mas agora eu não estou com vontade. E a gente precisa controlar essa criança. Um adulto, se ele for crítico demais, ele se torna muito chato, cheio de regras. É necessário trazer essa criança à vontade, à espontaneidade, para que as coisas se tornem mais leves. Então a gente também não pode perder a nossa criança interna. Mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente não passa de filhos birrentos. Só fazer quando tem vontade. Faz sentido? Demais. E quando a pessoa é uma criança, tem adultos ainda provavelmente vai ter um adulto que vai disciplinar, né? Exato. Eu brinco muito com as minhas pacientes, principalmente quem é mãe. Eu falo assim, teu filho que pede para comer um doce depois do almoço, antes do almoço, você deixa? Ela fala, não. Eu falei, então lida com a sua criança, então, interno. Você tem que ser firme com ela. É uma das técnicas assim. Você vai ter que ser firme. Eu lembro de um áudio que eu recebi de uma paciente, de uma mentorada, que ela disse assim, eu tô com vontade de comer sucrilhos. E muitas vezes o paladar é infantil mesmo, né? Sim. Por conta dessa criança interna que nós temos. E eu falei assim, tu vai mandar um áudio pra mim agora, botando essa criança de castigo no lugar que ela tá. Elas mandam, e elas têm que mandar. Aí eu pergunto, e aí, como é que foi? Tá mais leve. É voltar a ser o adulto, porque a gente precisa criar esse sábio. Sim. A gente está infantilizado, a gente está muito birrento, cheio de vontades, e não é assim. Isso eu aprendi também na minha fase, que os adultos estão regredindo, né? Estão vivendo uma vida de adolescente, querendo ter 18 anos de novo, né? Você vê mães se comportando como meninas. Aí eu falei, eu percebi que eu estava indo para esse lado, eu falei, eu sou mãe, eu tenho 42 anos, eu não sou mais adolescente, minha fase de balada, de curtir, já foi. E foi uma das coisas que mais atrasou meu processo de mentorar, de ser mentora, né? De criar os meus vídeos, de ler meus livros que estavam ficando atrasados. Sim. Então eu falo, deixa eu reorganizar aqui, que eu estou trabalhando com uma criança interna aqui dentro de mim.
Boa. E isso aí consiste muito no autodomínio, né? Ter um domínio próprio de si Exato. mesmo. Como você falou, uma criança você vai disciplinar, vai falar para ela o que é certo e o que é errado, né? Se a criança ela quer atravessar a rua, não pode fazer, tem carro, é perigoso, ou qualquer outra coisa que seja perigoso para ela. Você tem a noção que isso é perigoso, não deixa ela fazer. Mas um adulto, quando não tem mais supervisão de alguém, muitas das vezes ele volta a ser uma criança, né? Porque não tem um líder, não tem ninguém direcionando o que ele tem que fazer. E aí só tem um caminho, autodomínio, né? A Uhum. disciplina, você vai ter que pagar o preço. E eu percebo uma coisa, não sei se você já percebeu isso, mas eu percebo, assim, eu sou um cara hoje, eu cuido muito do meu corpo, há alguns anos eu faço isso, eu tenho muita disciplina corporal, treinos sempre, Krav Maga, musculação, corrida, tênis. E eu procuro incentivar muito as pessoas a fazer atividade física, sempre eu procuro incentivar. E tem pessoas que eu procuro incentivar, a pessoa sabe que é bom para ela, que precisa, aí ela fala, não posso por causa de tal coisa. Ok, beleza. Aí passa um período, aquela coisa que ela falava que não podia por causa daquele motivo, não existe mais. Aí o problema é um outro motivo que ela não começou. Não, é por causa do dinheiro, não tenho dinheiro. Não, é porque é longe a academia. Não, porque eu não tenho carro, não dá pra ir a pé. Aí eu percebo o seguinte, e eu tenho essa teoria que 90% do que as pessoas falam para não realizar, não fazer o que deve ser feito, é desculpa. É, são as desculpas, mas eu gosto de dizer que são as histórias que a gente conta Sim, para nós mesmos, né? E é exatamente nesses pontos que é bacana você fazer a mentoria, porque você fala para o paciente, mas você está fazendo atividade física? Não tenho tempo. Aí você vê que ela gastou o tempo dela com outra coisa. Fala, mas você não comentou que você estava assim. Então é interessante você pegar as mentirinhas, né? E aí sim, você fala assim, aí eu brinco, eu dou uma de doida, né? Eu falo assim, mas calma, que agora eu tô ficando meio confusa. Peraí, mas você falou que você não tinha tempo. Aí agora você falou pra mim que você ficou assistindo série Netflix. Mas peraí, né? Então é muito curioso, porque assim, são histórias que nós contamos para nós mesmos, para justificar o porquê nós não fizemos. Então, isso é muito importante porque as pessoas não têm a atenção para isso. E o processo de mentoria, ela contribui para mostrar exatamente quais são as histórias que você vem contando para sim, você, para não destravar, né? Tem mulheres que conseguiram sozinhas emagrecer 10 quilos, mas chega um momento que trava. E por que trava? Então, todas as travas, elas não são só físicas, elas são emocionais também, né? Então, sim, é importante você olhar qual a história que você está contando, né? E eu vejo assim que até nós, é sempre importante ter um mentor, porque assim, são camadas que a gente não vê. O meu mentor está acima de mim, eu estou acima dos meus mentorados. E essa hierarquia é de extrema importância para o nosso processo de evolução, como você mencionou. Porque nós precisamos evoluir, isso é da ordem natural do ser humano, né? Que você evolua para que quando você tem uma um filósofo que eu gosto muito, que ele diz assim, eu diante da morte, né? Que é um processo do ser humano. Por que as pessoas têm medo da morte, né? Eu passei a gostar de falar sobre a morte, porque se você tem medo da morte, é porque no leito de morte você vai olhar para tudo que você deixou de fazer. E essas desculpas impediu a gente de fazer muitas coisas, Diego. sim, E se a gente não ficar atento a essas desculpas, a vida passa e você não faz, é verdade. né? Então, assim, hoje eu vejo assim que eu me coloquei para nesse ano de 2025 ser mais ousada. Por 5 anos, quando eu fechei meu consultório na pandemia, porque eu não estava assim emocionalmente bem, eu queria voltar para casa. O único lugar que eu queria era voltar para casa, né? Como você falou assim, teve alguns momentos, teve a pandemia que foi assim, eu tinha me divorciado, não estava no auge da minha carreira, né? No processo de emagrecimento, as mulheres assim, a cidade, eu era referência na minha cidade de emagrecimento, palestrando muito, 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 porque cada cliente na sua empresa, onde trabalhava, elas me chamavam para palestrar, e de repente você vê que tudo acabou, né? Então, quando você está diante da morte, você fala assim, a minha vida valeu a pena? Né? Que voltamos ao Viktor Frankl, né? É o sentido da vida. A sua vida tem que fazer um sentido.
e maior parte das vezes, quando a gente não cuida do nosso corpo, quando a gente entra numa compulsividade, é porque existe um vazio. E buscar o sentido da vida é, eu sou importante. A minha vida tem algum sentido e que a gente está sempre um contribuindo com o outro. Você está contribuindo comigo, eu contribuo com as minhas pacientes vão passar isso adiante, vão melhorar a vida delas, vão melhorar a vida com os filhos, Então, assim, é um precisando do outro. E quando você olha e mostra isso para as pessoas, né? Eu dei uma palestra numa empresa, foi a primeira palestra que eu dei, numa empresa que só tinha engenheiros. Eles são prestadores de serviço da companhia de eletricidade. Sabe aquelas torres grandes? Sim. Que eles fazem a transmissão de energia das cidades. Então, eles cuidavam da manutenção dessas torres. E eu fiquei pensando, o que eu vou falar para eles, né? Eu sou fisioterapeuta. Era uma reunião da parte da segurança e eu fui lá para dar uma palestra e eu falei, vou falar sobre a doença emocional ligada com o corpo. Então, existe já essa ligação. Mas chegando lá no final, eu perguntei para eles se eles sabiam qual era a importância que eles tinham para a vida das pessoas. Porque eles são engenheiros da linha mais racional. Sim. Aonde que estava o propósito de vida deles? Então, eu perguntei, vocês sabiam que cada família, quando acende a luz da sua casa, é graças a vocês? E aquele momento, assim, eles estavam bem, assim, emocionados, porque haviam perdido 2 colaboradores, porque eles foram fazer manutenção e sofreram A descarga. Morreram carbonizados, pai de família. Então, pensa como que aquilo para eles era difícil. Então, eu falei assim, hoje vocês nunca mais dormem sem pensar nisso. Que cada um de vocês arriscam a vida de vocês para que cada família, quando acende a luz, é graças a vocês. Então, eu acho assim que a gente precisa mesmo trazer essa questão do nosso sentido, porque quando eu tenho sentido, eu tenho importância, então eu passo a cuidar de mim, né? E isso é de extrema importância pra gente. E você trouxe uma clareza assim grande para aqueles trabalhadores ali. Agora eu fico imaginando então para suas alunas, se no momento que você tem a oportunidade de ter uma mentoria com elas, né, tá ali direcionado com a mensagem que você carrega. Então, com certeza, eu também já ouvi depoimentos das suas alunas, seu trabalho sério que você faz, os resultados que você traz. Alguns eu conheço, eu sei de alguns resultados. Me fala algum resultado, assim, uma transformação em uma aluna que te marcou. Olha, são várias. É interessante porque às vezes eu vejo os depoimentos delas e falo assim, caramba, mas fui eu que fiz isso? E chego a questionar para elas, mas vocês têm certeza que vocês chegaram assim? Elas falam, sim, né? Eu tenho recentemente um depoimento de uma paciente que ela falou assim que ela tinha vergonha de ter intimidade com o marido. Então, ela falou assim que com o processo da mentoria, ela foi quebrando isso. Então, ela foi resgatando a autoestima, que ela estava em depressão. Eu tenho um outro caso da paciente que ela trocava de roupa no quartinho de passar roupa. Ela não trocava de roupa perto do marido. Ela esperava o marido deitar para ela ir dormir. Então, você fala assim, olha a proporção disso no afastamento do relacionamento, que futuramente isso parte por um processo de separação definitiva, né? Por um item tão importante, mas também que ao mesmo tempo simples, né? Vamos cuidar da gente, vamos cuidar, né, da nossa saúde, voltar à autoestima. E eu falo assim que foram várias situações que eu falo assim que marcou muito. Eu tenho uma paciente também que ela muito bonitinha porque ela teve um relacionamento de 6 anos, morou junto. E nesse relacionamento ela sempre queria casar, muito religiosa, com princípios religiosos, mas tudo bem, ela aceitou aquela condição. E de repente esse parceiro, né, cometeu um deslize, traiu e ela descobriu. E eles terminaram. Em 6 meses, ele arrumou uma outra namorada e casou. Então ela falou assim, Lene, eu fiquei me sentindo péssima. Agora eu estou melhor. Então ela chegou pra mim, pesando mais de 100 quilos,
E aí nós começamos o processo. Ela já estava se cuidando, ela já tinha começado a fazer academia, ela já tinha emagrecido um pouco, então assim, era o processo dela. E eu fui trabalhando a questão da mentoria que ela ainda não tinha, né? Então ela começou, o peso dela destravou e começou a cair. Então ela já estava ali, né, reduzindo o peso. E nós começamos a trabalhar essa questão dela da autoestima. E ela não saía de casa, Diego. Então ela saía do trabalho, os pais são comerciantes, então ela entrava 8 horas no trabalho, saía de casa 8 horas, né? Saía das 8 às 8. Então, assim, chegava no final de semana, ela só tinha dia de folga como é comércio, ficava sábado e domingo. Então, o dia de folga dela era numa quarta-feira. Uma moça de 22 anos. E ela foi emagrecendo, só que ela também não foi percebendo o resultado dela. Eu falei pra ela assim, agora você vai pra tua casa e vai olhar pro seu guarda-roupa. E vai separar as roupas que você usa, as roupas que não serviam e agora servem, e as roupas que não servem mais. E ela encheu o nosso grupo, que a gente tem um grupo de alunas, né? E ela começou a postar. Essa roupa não me servia. Ela falava assim, eu não vestia, não usava vestido porque ficava parecendo um botijãozinho de gás. Esse foi o primeiro resultado. Ela ficou encantada. Aí, ela voltou para o meu consultório depois do feriado de carnaval, então a gente ficou um tempo mais longe sem se ver. E ela mencionou assim, como eu queria vir aqui te ver. Eu falei, por quê? Porque eu recebi uma mensagem e fui para o encontro. Mas eu quero saber da sua opinião em relação, porque eu estou insegura. Ela era uma moça que não saía de casa. Ela era uma moça que estava fechada para relacionamento. E o que é mais interessante é que esse rapaz está sendo muito gentil. E ela não está reconhecendo a gentileza. Muitas vezes as nossas feridas são tão grandes que a gente passa a rejeitar o que é gentil. Sim. E foi o que eu trabalhei com ela. Se você... Eu te dou um presente. É seu aniversário, Diego. Eu te dou um presente. Quais são as 2 frases comuns da gente falar? Obrigado, não precisava. Exato. Mas é seu aniversário. A gente pede tanto para que Deus dê pra gente um relacionamento bom, que quando a gente recebe, como eu não tenho valor, a minha estima não é grande o suficiente, eu não vou aceitar porque eu acho que eu não sou merecedora daquilo. Né? Então, a gente conversou, falei para ela, não, até que se prove ao contrário, ele é uma pessoa boa. Então, você dê a oportunidade para ele mostrar. E ele tinha dado um presente para ela, ela devolveu o presente, ficava, imagina, você é doido, me dá um presente? Você nem me conhece. Né? Então, ela está muito na defensiva. E essa questão do merecimento, a gente está tão, assim, programado para o fracasso, tão programado para não ser merecedor, porque a gente cometeu tantos erros e tantas feridas que a gente fica muito na defensiva. Sim. Né? Então, você acaba que perdendo grandes oportunidades. E aí, fica aquela outra crença formada na nossa cabeça, né? Eu não tenho sorte para o amor. Mas quando o amor vem, quando a vida te dá presentes, você não aceita. E muitas mulheres, né, estão muito presas nisso, né? Que muitas presas, assim, elas estão acostumadas com um padrão que não tratou elas bem, que não cuidou, que não protegeu, que não proveu, que não fez por elas. E quando chega um homem decidido a fazer isso, ela não consegue receber, ela estranha o padrão. Sabe o que ela chegou a mencionar? Para mim, esse caso está sendo bem interessante. Ela falou que incomoda ela. Gera um desconforto. Ela falou assim, Elaine, não é fácil ser tratada bem. Eu falei pra ela, então você vai treinar. Porque você é uma mulher, você está ali, sim, na condição de ser tratada, eu brinco, como uma princesa. Você jogou as tranças pro príncipe. Você não estava querendo jogar as tranças. Agora você jogou a trança. Sim. O príncipe está subindo para cuidar de você. Então você aceita. Aprenda a aceitar bem as coisas que a vida vai te proporcionar. Ela percebeu que gera um desconforto nela. Então, se ela não tratar esse desconforto, ela vai entrar num relacionamento ruim ou nem se relacionar. O vazio continua, porque nós não nascemos para viver sozinhos. O ser humano não nasceu. Isso foi uma invenção, né? Sou autossuficiente, dependência emocional. Nada patológico, mas nós precisamos das pessoas. Ninguém gosta de ficar sozinho. Então, se ela não tratar aquilo, com certeza, ela vai entrar de novo no processo de dor
e volta o ciclo se repetindo. Precisa quebrar esse padrão. Eu acho incrível essa transformação que você fala e eu vejo que isso aí é um dos maiores ganhos de ser um mentor. Você vê essa transformação na vida de pessoas. Quando você vê esse depoimento, quando você escuta isso, você vê o processo de transformação que foi na vida dela, que é algo assim muito grande. Como que você sente? Eu sempre agradeço, sabe? Hoje eu aprendi a agradecer, porque eu também fui aquela que não aceitava o merecimento, né? Então, eu lembro que minha coach, lá no começo, ela me mostrou isso. Eu brinquei, um dia ela me elogiou e eu, assim, de frente com ela, eu falei assim, ai, tá, você me desculpa, mas eu vou confessar pra você. Eu acho que você só me elogia porque eu tô pagando caro e você tá querendo ser muito positiva comigo. E ela falou, não acredito, Elaine. Sério? Isso é um pensamento de autossabotagem, então nós vamos tratar. Não foi fácil romper, porque eu falo assim, a gente limpa uma gaveta, aparece outra, né? Sim. Os sabotadores vão aparecendo ali. Mas hoje, essa questão do terceiro elemento, né, que é a questão da espiritualidade, da alma, fez com que eu aceitasse mais, né? Que isso foi extremamente importante para trazer para mim autoconfiança e merecimento. Eu tive que fazer esse auto-perdão para mim também. Porque eu olhava assim e falava assim, não, foi esforço dela, né? Eu só dei uma ferramenta, ela fez, se ela não fizesse não ia acontecer. Mas hoje quando eu olho assim, eu falo assim, a minha vida existe e ela existe por alguma razão. Tudo que eu passei, ele foi útil para que eu chegasse até aqui e pudesse curar essas meninas que um dia fui eu, né? Então, como eu gostaria... Várias vezes eu penso assim, nossa, como eu gostaria de ser tratada por mim. Não é nenhuma coisa assim pra... né, vai descer, mas assim, puxa Uma vida. satisfação, né? Caramba, como queria ter encontrado uma pessoa como Uau. eu em determinados momentos da minha vida, né? Então eu falo que eu já tive vários esses momentos de deitar na cama e falar assim, se eu morrer hoje, eu morro feliz. De que realmente a minha vida serviu para um sentido, sabe? Então... essas sensações de paz eu presenciei. Eu não gosto muito de falar porque o povo vai achar que é doido, né? Mas, Diego, é uma sensação de que realmente você fala assim, não, se acabar aqui, já valeu a pena, entendeu? Então, assim, eu ensinei tudo que eu tinha que ensinar para os meus filhos, agora é só manter, né? Eles já sabem. E as minhas pacientes, o que eu servi até aqui, valeu também. Nossa, muito bom. E muito forte uma coisa que você falou aí que eu fiquei e me veio uma reflexão maior, que você falou o seguinte, você queria ter uma pessoa lá atrás que fosse igual a você hoje, né? Então imagina isso, a gente parar e ter esse momento de reflexão. Eu estou sendo eu estou sendo uma pessoa na vida de outra pessoa que eu gostaria que outra pessoa fosse na minha vida. Isso é uma reflexão muito profunda pra gente trazer. Eu acho que sim, porque hoje em dia a gente está lidando com os profissionais, né, muito frios. A gente tem um termo aí muito usado, são os temas da modinha, né? Antigamente, olha, parece que a gente é velho, né? Há um tempo atrás era gratidão. Onde você andava, todo mundo, gratidão, 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 mas uma gratidão muito fria. Agora é o termo humanizado, virou moda, né? Sim. Mas o que seria? Hoje você vai num cardiologista, ele só vai ver teu coração. Se você for você está com dor no cotovelo, você vai no especialista de cotovelo. Então, esse termo fragmentado, ele está acontecendo, fragmentou o ser humano como um todo. Então, se você vai para tratar a obesidade, então você vai no nutricionista ou no endócrino. Mas ele não vai olhar a sua história, né? E hoje eu falo assim, quando eu olho para um paciente, seja para tratamento estético ou tratamento do emagrecimento, você tem que olhar a história dele. Você olhando a história, você consegue destrinchar um tratamento que seja realmente, que vai fazer diferença para ele. Sim. Né? Então é a tal da empatia, que todo mundo fala, mas pouco se pratica, porque você precisa realmente se colocar, como eu gostaria de ser tratado, né? Como eu gostaria que me tratassem. Então isso é tão sério que quando eu entrei no curso de psicologia e o decorrer da psicologia, eu comecei a ficar assustada. Eu tive que pagar uma sessão de terapia para ajustar, porque eu falei assim, gente,
né? O que eu tô vendo aqui, os profissionais que vão sair, né, com uma certa, não julgando, mas assim, é preocupante. Porque assim, eu tive a oportunidade, o professor me chamou, estava procurando uma professora no curso, e eu estou no último semestre. E ela me convidou para entrar na sala do primeiro semestre. Uma sala cheia, Diego. E ela falou assim, olha, ela está no 10º semestre. E eu falei, olha, eu já tive aí, né? E você olhar esse processo, eu já estive no primeiro semestre, agora estou no 10º. E eu saí da sala, falei, força, estudem, né? E eu saí da sala. E aquilo me tocou, falei, não, eu preciso voltar a entregar uma mensagem diferente para aqueles alunos. Pessoal, estudem. Nós estamos cuidando da vida. Nós que vamos conduzir a vida do ser humano. Então a gente precisa estudar, porque isso é muito sério. Porque eu tive um terapeuta que conduziu a minha vida, que eu ali no momento perdida, não entendi. Né? Ele disse assim, ó, toma essa decisão que é a melhor agora. Mas eu vi que a consequência daquela decisão não era baseada nos meus valores, que era família. Então, assim, eu fui nele para ele me ajudar em relação à minha questão de relacionamento, né, do meu casamento, e ele veio trazendo para mim ideias de que família era uma instituição falida, em que a minha família, ela praticamente, as minhas irmãs, suas irmãs são invejosas. Você é uma menina brilhante, você vai crescer, você sozinha vai crescer mais rápido. Então pensa assim, sutilmente, olha o papel do mentor, Diego. Olha como que nós temos uma grande importância na vida das pessoas. De entender a história, o que é importante para você, o que é importante de fato. Eu não vou direcionar a sua vida de acordo com o que eu acho que é bom. É o que é melhor para você. E hoje, fazendo curso de psicologia, eu entendi que ele projetou, né, em mim, viu que eu era brilhante e queria que desse aquele sucesso. Só que assim, hoje eu vejo que não, que família, então eu resgatei meu encontro com a minha mãe, eu resgatei com as minhas irmãs, que as minhas irmãs, elas só sentiam a minha falta, porque eu distanciei de tudo. Eu distanciei meus filhos do convívio com a minha família, avô, avó, viver no sítio. E hoje está dando trabalho para reconectar isso, ainda mais com os meus filhos. Mas eu estou fazendo, né? Então, é muito importante essa coisa de você olhar para o seu aluno, para o seu mentorado, e a gente entender quais são os valores dele, né? E respeitar isso, que é fundamental. Faz sentido para você, querido? Completamente, completamente. Eu vejo que é exatamente você ter bons mentores, profissionais que cuidam de você. Assim, eu já admiro muito seu trabalho, né? Para mim é uma honra enorme ser seu mentor, ter você como aluna e conhecendo mais ainda, mais valores, mais sua conduta, eu fico mais ainda honrado com isso. Obrigada. E, de fato, você faz um trabalho, assim, espetacular na vida de mulheres, de transformação. Eu penso que o corpo delas mudarem é apenas um pequeno resultado diante do grande resultado que elas têm, mental, espiritual, relacionamentos, autoestima e várias outras coisas, como você trouxe aqui, sabe? E a pessoa, ela vem lá, ela muda o corpo, realmente muda o corpo, mas não é sobre o corpo, é muito além disso, né? É muito além. É porque assim, se a gente for falar sobre a mente, o mesmo comportamento que ela tem, né, que não consegue seguir uma dieta, é o mesmo comportamento que ela vai ter no relacionamento, Sim. na casa. Eu tive uma outra história de uma paciente recente que ela estava em ponto de divórcio e ela estava insatisfeita com o corpo dela. A casa dela estava totalmente desorganizada. Ela é uma paciente que não trabalhava fora. E ela brigava com o marido que chegava do trabalho e não ajudava ela a cuidar da casa. E o marido cobrava a casa desorganizada. Sim. Então, pensa isso num conflito diário, né? E o que tem a ver a obesidade com isso? Tudo. Que quando eu trouxe para ela o equilíbrio da mente, organizamos a casa, porque a casa é o espelho, né? É a simbologia de nós mesmos. Então, eu falei para ela, então vamos começar. Vida moderna. Aonde que ela estava gastando tempo? Celular. Então, eu falei para ela, então agora você vai deixar o celular, porque você é mamãe, você é adulto, você é esposa. E colocamos aí as pessoas no seu devido lugar. Isso se chama respeitar a hierarquia. Sim. Né?
E a vida dela se ajustou. A casa dela, ela falou assim, agora eu arrumo minha casa em meio período. Aí outro dia ela sentou para tomar um café e o marido declarou que o chato da relação é ele. Ela falou, foi um ganho, Elaine, né? Então, assim, hoje, de fato, o reflexo da obesidade é camadas mais profundas, Sim. que tem que ser olhado. Então, eu acho que é exatamente, você entendeu a proposta do meu trabalho. As pessoas perguntam, você é nutricionista? Não. E o comportamento, ele reflete em todas as áreas da sua vida. Então, quando você muda o comportamento, porque você quer mudar um objetivo, ele vem em efeito dominó em outras áreas, sem sombra de dúvida. Nossa, fantástico, fantástico, Elaine. E isso é muito importante, você ver você resgatar uma vida, uma família, porque ali um casamento que você resgatou, são traumas que não vão vir, de filhos, ó, Exato, sabe? é fantástico, Né? É né? fantástico demais. A gente que consegue olhar para a dimensão Sim, das consequências, né? sim, Então, assim, eu falo hoje, o que você quer? Você quer cuidar da sua saúde e estar a favor da vida? Ou você quer cuidar da doença e estar a favor da morte? Eu estava atendendo uma chamada de vídeo de uma paciente com depressão, um paciente que toma os remédios controlados, né? sim. O caso dela já é psiquiátrico, inclusive, que ela perdeu o marido. E aquilo mexeu muito com ela. Mas ela tem um filho. E eu perguntei para ela, qual é o sentido da sua vida? É o seu filho hoje. Né? E se você não tiver essa força, se você não tiver esse impulso, você não vai tocar. Você quer ver o seu filho casando, tendo netos, ou você quer acabar com a vida agora e não ter essa nova história? Então as pessoas não têm a dimensão do futuro por conta de viver esse imediatismo. Entendeu? Ao viver esse imediatismo, você não consegue mais ter o sonho, como você mencionou. Qual é o seu sonho? Né? E aí ela perde a esperança, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Ela deixou, ela está com perda da esperança. Então, se eu não tenho esperança, eu não tenho vida. Nossa, fantástico, fantástico, Elaine. E assim, o tempo passa muito rápido aqui, a conversa deixava as 5 horas de podcast. Você pudesse deixar, você pode deixar uma mensagem final, assim, para as pessoas, ou para as mulheres mais específico, qual mensagem você deixaria? A mensagem que eu deixaria é que cada mulher tem uma essência, que em algum momento se perdeu, por conta da sua necessidade justamente de buscar o seu caminho, o seu lugar no mundo, mas você esqueceu a principal, que é a sua essência. Mas que você pode, é só você olhar para a sua história. E é através da sua história que você vai encontrar o seu eu verdadeiro. Então não desista. Olhe exatamente para aquilo que encanta seus olhos, para você entender quais são os seus valores, o porquê que você realmente luta, quais são as suas lutas verdadeiras. É a sua família? É realmente aquilo que você acredita por quem você vai fazer. Se você sabe por quem você vai fazer, com certeza você encontrará a sua verdadeira essência. Muito forte, muito forte. Assim, essa importância muito grande, né, da gente ter um caminho. Eu vejo tantas pessoas que passam pela sua vida e você pode transformar, ser um agente de transformação na vida dessas pessoas. Mas se essas pessoas, elas não tivessem um mentor, como você foi uma mentora na vida delas, esse caminho não seria possível. E isso é muito importante, esse caminho. Por isso que hoje eu tenho o trabalho de levantar novos mentores, de ensiná-los como crescer, como alcançar mais pessoas, para mudar a vida de pessoas e a própria vida deles também. E uma coisa que é muito forte, né? Aqui no início do podcast, eu falei aqui, né, das plaquinhas. As plaquinhas aqui que são... Isso aqui é a mentalidade imbatível, é a luva de boxe, é a luva imbatível. E para que vai ser essas luvas? Vai ser para alunos. E para que tipo de aluno? Aluno que tem resultado, aluno que se destaca, aluno que é ousado, aluno que é corajoso. E Elaine,
eu admiro a sua coragem, a sua ousadia, os seus resultados. E você provou isso, você não está só falando, assim, eu vi isso acontecer. Eu estou vendo acontecer a sua ousadia. E eu estou vendo os resultados que você está construindo. A cada dia que passa, você constrói mais resultados. Eu não tenho dúvida que daqui a pouco o Brasil todo vai estar te conhecendo, porque a mensagem que você carrega ela é genuína, ela é verdadeira. Você é apaixonada pelo que você faz. Então, nada mais justo do que o primeiro aluno a receber essa luva imbatível seja você. Então, meu Deus, que honra! Tá aqui essa luva imbatível para representar um pouco do resultado e representar também o impacto que você vem gerando na vida de pessoas e a coragem e a ousadia para você mudar tudo isso. Parabéns. Olha, eu vejo, né? Quando eu te conheci, eu vi a plaquinha, né? Eu falei assim, gente, como eu queria, né? Receber. E conhecer você, de fato, foi um divisor de águas, né? Porque, às vezes, a gente se sente sozinha, né? E ter um mentor, você faz um papel muito importante hoje na minha vida. A gente tem o parceiro Vitor agora também, que está aí com a gente. Então, às vezes, ter alguém ali que consegue entender o seu processo, né, é muito bom. E, realmente, para eu chegar até aqui, eu tive que ser imbatível. Muito bom, Elaine. Parabéns, viu? Conta comigo. Obrigada, muito querido. Feliz, né, com tudo isso que vem acontecendo. E uma coisa aqui que não estava planejado também, mas não sei se você vai topar, mas é o seguinte, quando esse vídeo for, né, esse vídeo vai ao ar aqui embaixo vai ter o seu Instagram também na descrição. Eu quero te fazer um pedido para a audiência que vai ver isso aqui. É o seguinte, está disposta as mulheres, né, que vê esse podcast, elas comentarem assim, lá embaixo, elas vão no seu Instagram, olha só, elas vão no seu Instagram, vou comentar assim, TorlineCast, para você saber que veio do podcast TorlineCast. E essas mulheres que comentarem isso, você está disposta a dar uma aula gratuita do seu programa, da sua mentoria? Com certeza, pode. Pode ter certeza, assim, que será a melhor consulta e que elas vão sair dali com uma única sessão, com uma ferramenta, assim, que elas vão, de fato, aplicar, e eu tenho certeza que vai dar grandes resultados. Que incrível. Então, olha aí, é uma grande mentora para mulheres. Procurem ela, vai lá embaixo, vai no perfil dela, e você vai conseguir, então, essa mentoria gratuita. Vai conhecer o trabalho fantástico ali. Porque eu vejo o seguinte, pessoal, às vezes um encontro com um mentor que sabe o que está fazendo, muda tudo. Assim foi na minha história, assim em nossas vidas. E Elaine, mais uma vez, muito obrigado, viu? Foi uma satisfação enorme. Obrigada a você, Diego, pela essa oportunidade, por ter acreditado em mim, né? E divulgar, né? Me fazer esse convite de estar aqui, de divulgar o meu trabalho, né? E ajudar que realmente essa mensagem possa chegar nas mulheres que tanto precisam. Uau, forte. Um abraço, conta comigo sempre. E o Brasil vai ficar pequeno para nós. Amém. Tchau, tchau. Pessoal, e muito obrigado por permanecer até aqui. Foi um imenso prazer. Não tinha que ser outra pessoa, tinha que ser a doutora Elaine para começar junto comigo o TorlineCast. Estou muito feliz com isso, muito impactado, muito realizado e também pude honrar uma pessoa que merece, uma pessoa que faz por merecer, que paga o preço, que é ousada, que tem resultado, que cresce a cada dia mais. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.